Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor, amém? Irmão, nós vamos estudar hoje o livro de Daniel, no capítulo 3. Nós vamos estudar o capítulo 3 de Daniel, mas antes de nós estudar Daniel, nós temos que entender a Bíblia. A nossa igreja, alguns estudos nossos, o primeiro estudo que nós temos é sempre falando da Bíblia. E a Bíblia, ela contém 66 livros. 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Mas ela é dividida em quatro. Ela é dividida em história, do capítulo de Gênesis 1 até Esther, ela é contada sobre história. Vai parecer. Por que ser colocado no livro história? Porque no capítulo de Daniel tem 12 capítulos. Tem 6 que falam de história, do capítulo 1 ao 6 fala de história, e do capítulo 7 até o 12 é profecia. Então, no livro, a Bíblia é dividida em história, primeiro ponto, depois poesia, que vai de Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Isso são poesia. E profecia, vai de Isaías até Malaquias, com Apocalipse, no Novo Testamento. Na história, vai de Gênesis até Esther, e o livro do Novo Testamento, lá em Atos, vem falar sobre história. Por isso que a história de Daniel, quando a história de Daniel, era para Daniel vir primeiro do que Esdras e Neemias. Então esse texto não está porque ele está em profecia. Então nós temos que entender isso. Então, vai entendendo isso da Bíblia, nós vamos entender a história do que tem lá em Daniel. E quando nós vamos estudar Daniel, nós vamos entender que o primeiro capítulo de Daniel vem falando sobre os 3 jovens, né? E não só os 3 jovens, mas o judeu que foi levado cativo para a Babilônia, certo? E lá, Daniel eles e os 3 amigos passaram por um teste grande na cultura, na vida espiritual, né? Na vida mental, que é o que vai acontecer no nosso tempo hoje. As pessoas, o Babilônia não levou a pessoa cativa à força, nem para, como eu posso dizer, uma perseguição, mas ele quis mudar a mente das pessoas, certo? Quando chega no capítulo 2 de Daniel, ela vai ver que Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho, ninguém conseguia interpretar o sonho, mas Daniel orou a Deus e Deus deu a revelação para Daniel. E Nabucodonosor já tinha dado o decreto para matar todos os sábios da Babilônia. Por isso nós vamos entender. Para nós entender o capítulo 3, nós temos que entender o capítulo 1 e o 2. Do capítulo 2 do capítulo 3 passou 9 anos para poder ter essa resposta. 9 anos, Pedro. E do capítulo 3 do capítulo 4 é 26 anos. Então as coisas foram acontecendo, muitas vezes pessoas dizem, mas para nós não temos toda essa informação hoje. Graças a Deus por isso. Né? E nós vamos ver aqui, Daniel capítulo 3. Antes de nós ler Daniel, eu quero explicar para vocês um ponto bem interessante. Que hoje, nós estamos vivendo no tempo do fim, nós temos essa certeza, pode ter certeza disso. E o que aconteceu com aqueles 3 jovens vai acontecer com nós hoje, daqui uns dias, certo? Porque muitas pessoas, quando entram na política, falam que Daniel foi o governador, Daniel se candidatou, e muitas pessoas usam a política para tentar se justificar, certo? Mas você vê que o processo, as provas que Daniel passou, nem todos nós passamos para chegar onde ele chegou. Então nada se justifica, né, mas sabemos que isso vai acontecer. Aqui, antes de nós ler o livro de Daniel, tem uma passagem bem interessante aqui, que é o que vai acontecer no tempo do fim, que diz assim: em outras palavras, existem os 2 livros do profeta, que é Daniel e Apocalipse, se encaixam, né? A unidade entre
esses dois livros, é incrível, mesmo ficando separados por mais de 500 anos. Um exemplo dessa unidade é o fato de Daniel terminar o seu livro recebendo a seguinte orientação do anjo: segue o teu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então nós vamos ver isso aí no tempo do fim. Quando você vai para Apocalipse capítulo 5, você vê que em Apocalipse capítulo 5 nós vamos entender melhor sobre isso aí. Mas antes de ler isso, eu quero que você leia Apocalipse 5 para poder voltar para Daniel. Eu vou fazer uma oração para nós, o Espírito Santo de Deus usar cada um de nós. Quanto isso aqui só contextualizar, mas quando é para a palavra de Deus, a gente tem que fazer uma oração. Então eu quero que você leia em Apocalipse capítulo 5. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia, por essa chuva que está caindo, por esse ar que nós estamos respirando, por tudo que você tem feito com cada um de nós. Sabemos que você está no controle de tudo, da história da nossa vida, da história do nosso planeta e na história desse planeta Terra. Sabemos que a tua graça e a tua misericórdia só quer alcançar cada pessoa. Então, por isso, Senhor, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Seja feito segundo a tua vontade, e isso nós te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, vamos lá para Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Que diz assim a palavra do Senhor. Amém? Amém. E todavia, um dos anciãos me disse: não chore, eis o leão da tribo de Judá. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quando nós saímos do capítulo 5, nós vamos encontrar os selos. Quem são esses selos? Quem é esse leão da tribo de Judá? Jesus Cristo. Então, por isso que nós entendemos que no tempo de Daniel, Jesus Cristo tinha nascido ainda. Veio nascer veio mais ou menos quase 500 anos depois. Mas foi ele que conseguiu, só ele que conseguiu vencer a morte. Ele venceu a morte, por nós. Então aqui nós temos uma resposta já que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Não precisamos fazer nada, a não ser aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador para nós ser salvos. Amém por isso? Amém. E diz aqui: Daniel e seus amigos perceberam qual era a verdadeira método de conquistar da Babilônia. Ele entendeu que a Babilônia não começava perseguindo, mas confundindo. A Babilônia ele não vai perseguindo as pessoas, ele vai confundindo a mente das pessoas. Viu o que aconteceu no capítulo 1? Quando Daniel ele foi levado cativo, quando ele pensava que ele ia chegar lá em Babilônia e ser preso, não ia ficar fechado, ele foi recebido com uma mesa, um banquete das melhores comidas do rei. Por quê? Porque ele podia confundir tanta comida dele com a vida espiritual dele. E mais na frente eles mudam o nome deles. Depois ele tenta mudar a religião dele, mas eles não conseguiram, eles foram fiel a Deus até o fim. E quando a Bíblia fala sobre os 3 jovens, que nós vamos estudar daqui a pouco, a mesma coisa aconteceu com eles. Eles foram fiel a Deus até o fim, mas eles não foram fiel naquele momento. E é isso que muitas vezes acontece nas nossas vidas. Nós queremos ser fiel a Deus no momento que está passando por uma provação. Correndo para orar, vamos orar para o fulano que está doente, vamos orar para a pessoa que sofreu um acidente. Só naquele momento que acontece a situação. Mas a vida de Daniel, dos 3 amigos, foi um processo desde antes dele sair de Jerusalém para a Babilônia. Antes, ele já tinha uma educação que Deus era o Deus verdadeiro. E quando você faz a vontade de Deus, Deus vai honrar. Porque Daniel e seus amigos, Deus podia livrar eles 2. Livrar eles 4, na verdade. E ele fez o que? Ele permitiu que tudo aquilo acontecesse. E não só foi Daniel e os 4 amigos que foi levado cativo para a Babilônia. Foi mais. Foi muita gente. Mas aquelas pessoas, os 4 se manteram firmes até o momento final, assim, praticamente. Até ser jogado, um ser jogado nas covas do leão e outro ser jogado na fornalha. E saíram mesmo, sem nem fio de cabelo ser queimado. Mas tudo isso é um processo na nossa vida. Não é de uma hora para outra que isso acontece. Eu sempre costumo falar que ninguém entra na nossa igreja de uma hora para outra. E ninguém sai de uma hora para outra.
Para você chegar até aqui na nossa igreja, precisa ter um processo grande, precisa ter um estudo bíblico, precisa ter conhecimento, precisa identificar um pouco, entender por que nós guardamos o sábado, entender por que nós guardamos o mandamento de Deus. Nós temos que entender tudo isso para nós dizer assim: agora eu estou aqui. Não é chegar assim, eu vou entrar na primeira igreja que está aberta e vou entrar e vou ficar. Não é uma igreja de emoção. Não é uma igreja que você está, no momento da emoção, você está lá, aceitou Jesus Cristo e ficou. A igreja ela vai exigir um pouco mais ainda de cada um de nós. Porque cada um que estamos aqui, nós somos sacerdote real, raça de Deus. Nós não estamos aqui de qualquer jeito. Nós estamos aqui porque Deus chamou cada um de nós para estar nesse momento. Nós somos chamados para esse momento dessa história. Nós somos chamados para salvar pessoas. É isso. O mais importante da nossa vida é isso. E agora, vamos lá para Daniel capítulo 3. Mais uma vez, antes desse texto, que o Senhor falei umas 500 vezes, mas eu vou falar um negócio bem interessante. Irmão, muitas vezes nós ficamos muito preocupados com a comida, com a bebida, com o que vestir, aonde nós vamos morar. Isso é de todos nós. Agora, olha só, quando Deus escolheu Moisés para libertar o povo lá do Egito, Ele tirou aquele povo que dava mais. A Bíblia diz lá em Êxodo que dava mais de 2 milhões de pessoas. E juntando 600 mil, sem contar mulheres e crianças. E Deus fez com que Moisés tirasse aquele povo dali. E aquele povo foi para um lugar deserto. O deserto. Nessa mesma treinamento que nós vivemos agora, o nosso pastor falou uma coisa muito interessante, que eu marquei aqui um ponto interessante. Que disse que era mais de 2.500 mil pessoas que saíram do deserto. Era mais ou menos 31 estádios de futebol, lotado. O Maracanã lotado. E eles saíram sem levar nada. E Deus providenciou o alimento e a água. Ele falou que era 1.070 toneladas de alimento por dia que era gasto para alimentar aquele povo todinho. E Deus providenciou. Ele disse que era mais de 3 milhões de litros de água para manter aquele pessoal, para alimento, para cozinhar e para tomar banho. Era mais de 3 milhões de litros de água por dia. Ele diz que isso representa a represa, 23% da represa de uma represa que tem lá em São Paulo, de água, que era gasto por dia para aquelas pessoas. Era como se fosse a cidade do Recife todinha saísse e Deus conseguir manter aquele pessoal com comida e com bebida, com água. E muitas vezes nós corremos na nossa vida todos os dias. Isso é na vida de nós. Eu falo na minha vida. Quando essa mensagem vai ser trazer para a igreja, porque primeiro vem para mim. Muitas vezes nós ficamos na correria do dia a dia, deixando tudo. E tudo isso vai ficar. E Deus consegue providenciar tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. Porque Ele saiu para o deserto. No deserto tem o que no deserto? Não tem nada. Mas Deus providenciou isso aí. Água e comida. E mesmo assim murmuraram, reclamaram. Daquelas pessoas que saíram do Egito, só 2 pessoas que conseguiram entrar. Foi Caleb e Josué. O resto morreram tudo da primeira geração que saiu lá do deserto. Mas passaram 40 anos rodando. E eles passaram 430 anos escravos lá no Egito. E muitas vezes a gente fica ocupado com aquilo, tocando naquilo. Não é só a pessoa, só é nós, isso é de nós. Isso é de nós. Isso é do ser humano. E quando muitas vezes nós desconfiamos em Deus, e onde Deus fica na história. Mas uma coisa bem interessante aqui, irmão. Agora nós vamos ler o texto de Daniel. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura.
levantou no campo de Dura, na planície da Babilônia. Irmão, 60 povos, um povo naquele tempo. Na Bíblia, se você for para a Bíblia, você vai entender. A Bíblia que tem pesos e medida, no final da Bíblia tem isso aí, você vai entender. Que era do ponto do dedo maior até o cotovelo, por dizer a história. Era uma medida de mais ou menos de 45 centímetros a 50. E quando você arredonda para 50 centímetros, você vai ter 60 centímetros e vai dar mais ou menos uns 30 metros de altura. Vai dar, se comparando com hoje, vai dar um prédio de 10 andares, por 3 de largura e 60 e 30 metros de altura. Por que ele fez essa estátua? Depois de 9 anos do sonho que ele reconheceu Daniel, ele reconheceu o Deus de Daniel, ele disse: não, eu não só. Quando Daniel teve um sonho para ele, e Daniel disse que ele era cabeça de ouro, aí depois dele vinha o outro reino, que era a Medo-Pérsia, que tinha os peitos de prata. Depois vinha o outro rei que conseguiu, era o quadrilho de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Quanto é que vale um quilo de barro hoje? É o valor de um quilo de ouro? Então você vê que foi caindo o valor. Mas Nabucodonosor disse: não, eu vou ser da cabeça até os pés de ouro, que eu vou levantar. E esse rei, ele não vai ser destruído. Que eu sou, ele disse: eu sou o rei, você é pé. E Deus, ele mostra que a história não é desse jeito. Aí por isso que Nabucodonosor consegue levantar essa estátua de ouro com essa quantidade. E quando nós chegamos no versículo 2, diz assim, versículo 2 de Daniel 3, diz: então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todo oficial da província, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ele convidou todo aquele pessoal, aqueles oficiais, para adorar essa imagem, para a consagração da imagem. No versículo 3 diz: então se juntaram, aí repete a mesma coisa de novo. No versículo 4 diz: nisto, o faraó pregonava em alta voz, ordenamos a vós outros, o povo, nações e homens de todas a língua. No versículo 5 diz: no momento em que ouviste o som da trombeta, do pife, da harpa, da cítara, dos solteiros, salteiros, da gaita, de fole e de toda sorte de música, vos prostrarei e adorarei a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Irmão, um ponto que nós temos que entender aqui, e é o que a nossa igreja sempre fala muito, é sobre música. A música é uma forma de adoração. E por isso que eu já repeti aqui, quando você está aqui na frente, ou você está pregando, ou você está louvando, você foi escolhido por Deus para adorar a Deus através da música. Então nós não podemos entrar de qualquer jeito, nós não podemos chegar aqui de qualquer jeito, nós temos que ter respeito pela casa de Deus, pelo que nós estamos fazendo. Não é chegar nas carreiras, pegar o microfone e louvar, não é chegar de qualquer jeito, passar qualquer. Sem entender a palavra de Deus, irmão. Deus, as coisas de Deus é com ordem e decência. Por isso que muitas coisas estão acontecendo e nós não estamos nem percebendo. Mas faltou aquele respeito. Quando você olha aqui lá das janelas aí, o texto que tem lá em Abacuque, né, capítulo 2, versículo 20, capítulo 2, 20, que diz assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo. Fique em silêncio toda a terra. Ele fala sobre isso aí. Então nós temos que ter respeito por isso. E a música, nós vemos que a música é uma forma de adoração. E através dessa música, onde entra a prova do nome, como diz a história. E nós vamos entender o que diz aqui, ó, no versículo 6 agora. Qualquer que se não prostrar
e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Irmão, o que está acontecendo aqui no capítulo 2 de Daniel vai acontecer em Apocalipse 11. Apocalipse 11 não, Apocalipse 13, versículo 11. Vamos lá ver Apocalipse, mas volta para Daniel. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Quando você vai para Apocalipse capítulo 13, versículo 1, você vai ver que a Bíblia diz que é uma besta que emerge do mar. Essa besta que emerge do mar é um poder religioso. E quando nós vamos para o capítulo 13, versículo 11, diz a besta que emerge da terra, que é um poder político. E você vai ver o que acontece aqui. O versículo 11 diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Cordeiro é o espírito do dragão Satanás. No versículo 12 diz: exerce toda a autoridade da primeira besta, e na sua presença faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Quando nós chegamos aqui, no versículo 15, do capítulo 13, diz assim: e me foi dado comunicar a imagem da besta, para que não só a besta falasse, mas não só a besta falasse, como ainda fizesse morrer, quando não adorasse a imagem da besta. Aqui é um decreto de morte que nós vamos ter no final da história, para quem tiver Bíblia. Esse decreto que aconteceu lá em Daniel vai acontecer aqui, no nosso tempo. Ninguém sabe dizer agora no nosso tempo. Mas esse é um decreto de morte. Quando nós chegamos no versículo 16, diz assim: a todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dado a certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta, a marca e o nome da besta, ou o nome do seu nome. Irmão, Apocalipse está dizendo que nós não vamos nem comprar e nem vender. É não comprar, não é pagar, não. É não comprar. Primeiro, não comprar e não vender. Nós temos um ponto interessante aí. Muitos de nós vai ter que guardar o domingo como o dia do Senhor, quando sair o decreto, e ser obrigado a trabalhar no sábado. Nós hoje não passamos por nenhum decreto, nenhuma obrigação. E quando chegar, como está bem perto disso acontecer, quando aconteceu o decreto que aconteceu com o Nabucodonosor, que decretou para aqueles que não adorassem a imagem fossem jogados na fornalha ardente, quantos ficariam de pé? E quantos ficam de pé? Então, isso que está acontecendo, que aconteceu em Daniel, nós vamos passar por prova hoje. E tudo isso vai ficar. Por isso que nós temos que entender isso. Não adianta se apegar com as coisas materiais dessa terra. É como Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra que seja derribado. Quando os discípulos chamaram Jesus e disse: Senhor, vem olhar esse templo bonito que está aí. Ele disse: não vai ficar pedra sobre pedra que seja derribado. Então, muitas vezes, nós estamos sendo passados por prova hoje. Do jeito que eles passaram naquele tempo, muito antes de esse decreto ser colocado para assinar e ser jogado na fornalha, eles já tinham passado por muitos. Por que eles tinham passado por muitos? Porque eles já tinham saído lá de Jerusalém, que foi escravo da Babilônia. Eles passaram por muitas coisas até chegar ali. Eles viram muitas coisas, mas eles permaneceram firmes. Por isso que não é de uma hora para outra que nós conseguimos vencer as coisas. Não é de uma hora para outra. E nós temos isso aí, nós, quem quer ser um atleta, quem quer conseguir como é que se diz aqui, uma medalha, você tem que fazer o quê? Tem que fazer treinamento.
Você consegue sair correndo daqui para Caruaru quando você consegue fazer a caminhada de internet? Não consegue. Se você não caminhar, você não caminhar e você começar a correr aos poucos, você não vai conseguir chegar em Caruaru de pé nunca. Por isso que tem que ter um preparo. E na vida espiritual não é diferente. A vida espiritual é a mesma coisa. Se nós não começar a fazer o que tem que ser feito hoje, quando chegar na hora, nós vamos conseguir andar 10 metros. Por isso que nossa vida espiritual começou desde o momento que nós falamos, desde o momento que nós recebemos Jesus na verdade, e nós vamos passar por um processo muito grande, até chegar lá. Não adianta ninguém se justificar depois, não, mas eu não tive tempo para isso, não tive tempo para aquilo, porque quando chegar a prova, se hoje nós não estamos vivendo nenhuma, nós temos toda a liberdade do mundo, quando tiver uma obrigação, você é obrigado, ou você escolhe, porque você pode ter. A nossa vida é feita de escolha. E só existem dois caminhos. Não existe três no jogo de futebol. Um empate. Um vence ou perde ou empate. Não, é dois caminhos. Ou você segue o lado de Deus ou você segue o diabo. E no final você vai ser colocado à prova. Aqui você está seguindo. Lembra aquela historinha do cachorro? Quem vencia mais, quem é que vencia? E o homem tinha 2 cachorros. E colocava os cachorros e botava o cachorro para uma aposta. E o dono do cachorro, toda vez que ele fazia tinha uma votação, essa votação, uma aposta, ele dizia: o cachorro para vencer vai ser o branco. E eu não vou apostar no preto. Só que o dono do cachorro sabia. Porque quem é que ia vencer? Porque ele estava alimentando o branco. Aí botava para brigar, o branco mais forte vencia. Depois do outro dia, não, quem vai vencer é o preto. Mas por que esse homem toda vez ele sabe que vai vencer? Será que ele tem o cachorro passar como fosse? Ele sabe por que ele sabe disso aí. Aí tiraram ele fora e perguntaram: já que você está na presença dos cachorros, quem vai vencer hoje? Ele achava que ele estava dando uma ordem para o cachorro. Mas tiraram ele e disse: quem vai vencer hoje vai ser o cachorro branco. E quando botaram para brigar, o cachorro branco venceu. Aí disse: não, quer saber por que você acerta. Ele disse: por quê? Sabe por que acontece isso? Porque vai vencer quem você mais alimenta. O que é que você está alimentando na sua vida? É o lado espiritual ou o lado material? O lado da carne? É o que vai vencer. No final da história, o resumo é esse. E só tem 2 caminhos. Não existe 3 caminhos. Certo? E voltando para Daniel, capítulo 3. Sim, irmão, como eu estava falando, eu não concluí direito, a respeito do livro da Bíblia, né? Que ele foi dividido em história, em poesia, profecia e evangelho e cartas. Então, fiquei na profecia, aquelas profecias e esqueci de concluir o resto. Os livros do profecia, depois do evangelho, o evangelho tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois de João vem Atos, Atos está em história, lá junto com de Gênesis a Esther, e depois vem as cartas, isso aí é as cartas de Paulo, que vai de Romanos até Judas. Apocalipse vai para o lado da profecia, certo? Só para nós, porque ficou vago aí, que eu tinha explicado sobre a Bíblia que é dividida em parte, e eu tinha explicado o restante, mas chega, né? E diz aqui, no versículo 12, do capítulo 3, diz assim: há um homem, quando ele tem levantado, né, aí você sabe que quando eles não levantaram os 3 jovens, não se prostraram para de pé, você sabe que tem aquele foguete que vai chegar para falar o que eles não fizeram, né? Aí diz assim: há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, este homem, meu rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. O versículo 12 diz isso. Que eles foram correndo lá e falaram para ele, mas o decreto tinha sido feito, né? E outra coisa, aqui esse nome aqui deles aqui já é um nome babilônico, não é um nome
quando eles saíram de Jerusalém, não. Esse Mesaque, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, ele é um nome lembrando. Quando chega no versículo 13, diz assim, capítulo 3, versículo 13 de Daniel, diz: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Versículo 14 diz: falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serve aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Versículo 15: agora, pois, estáis disposto, e quando ouviste o som da trombeta, do pífaro, da citra, e da harpa, do som da harpa e dos salteiros da gaita de fole, postais e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorais, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E a quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Alguém na boca dele. Qual é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Aí os dois respondem, versículo 16 diz: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ô Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem seguimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Veja que coisa aí. Ele chegou e desafiou o rei, disse: se meu Deus quiser, se ele quiser, ele vai me ligar. Se ele não quiser, para mim também vai fazer diferença. Mas eu não adoro a imagem de ouro e nem prostro perante essa história que tu levantasse. É fácil, irmão, acontecer isso? É fácil ou é difícil? Se chegasse hoje para nós um decreto desse, nós dizemos que somos filhos de Deus, buscamos Deus em primeiro lugar, e um decreto desse, na presença de todos. Aí diz mais aqui, irmão, olha, no versículo 19, diz: então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado ao aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. 7 vezes mais do que colocar esquentada a fornalha. E diz aqui: ordenou aos homens mais poderosos que estava no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atacar, eram amarrados eles, com os seus mantos, sua túnica e chapéu, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sob maneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava supermaneira acesa, e a chama do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados e amarrados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lancemos nós 3 homens amarrados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade. E o rei tomou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum
quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Quem é o outro? Jesus Cristo. Os soldados que jogaram ele, e na hora que jogaram, eles morreram. E eles entraram dentro do fogo, ficaram na fornalha e não morreram. Porque tem um texto lá em Isaías que fala que nós vamos poder passar pelo fogo, pela água, e nada de mal vai acontecer. Mas para isso aí, nós temos que estar se preparando e estar preparado até a data de hoje. E ele ficou, e interessante de tudo, irmão, que a hora passa muito rápido, mas eu já vou encerrar, que diz que Nabucodonosor reconhece o Deus de Daniel, ou o Deus dos três jovens. E interessante que no capítulo 1, Nabucodonosor reconhece o Deus verdadeiro. Mas aqui ele diz que ele jogou 3 e vê 4. Mas quando ele vai chamar para fora, só chama 3. Porque ele o tempo todo da vida de Nabucodonosor, ele nunca queria a presença de Deus na vida dele. Ele sempre corria na presença de Deus. E Deus correndo na presença de Deus, correndo na vida de Nabucodonosor. Até então, quando você vai no capítulo 4, você vê o que acontece com Nabucodonosor. E outro dia eu vou pregar sobre isso. Sobre Nabucodonosor passa 7 anos comendo cabelo e fez um animal. Mas mesmo assim, Deus cuidou atrás dele. Deus tirou o rei. Ele teve outro sonho. Ele teve um sonho no capítulo 2. Quando ele no capítulo 4, você vê que ele tem outro sonho. Mas Deus não desiste dele. E Deus não desiste de ninguém. Pode ter certeza disso. Todas as oportunidades de salvação Deus dá para cada ser humano. É você correndo de Deus e Deus correndo atrás de você. No jeito que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pegou, que Deus disse, aonde estava, né? Eles tiveram medo de se esconder. Deus vai procurar Adão e Eva. Deus vai procurar cada um de nós. Deus procurou Nabucodonosor o tempo todo da história. O tempo todo da história, Deus correu atrás de Nabucodonosor. No primeiro capítulo, no segundo capítulo, que ele deu a interpretação do sonho, que ele não entendeu o sonho de jeito nenhum. Deus fez com que ele passasse todas as informações para ele, dizendo que o rei, a cabeça de ouro, era o rei Nabucodonosor, mas ele ia perder o reinado para um rei menor, o rei mais fraco. Mas mesmo assim, Deus não estava querendo nem o que ele tinha, nem o que ele possuía. Deus queria a vida dele, a salvação dele, a alma dele, na verdade. E ele, o tempo todo, mas diz assim, ó, quando nós chegamos aqui no capítulo, no versículo 28 do capítulo 3, diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Isaac, Deus de Isaac, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou, e os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Preferiram entregar o seu corpo a servir e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego nas províncias da Babilônia. Então ele reconheceu que Deus, olha, uma coisa para encerrar, que a hora está passando, uma coisa que nós temos que entender. Mesmo que o mundo inteiro esteja contra o diabo, esteja contra cada um de nós, mas eles vão reconhecer quem somos nós. Pode vir o que vier, quando você é fiel a Deus, mesmo que não concorda com você, não concorda, não apoia, não gosta de você, mas vai reconhecer quem você é. Pode ter certeza disso. Pode ser o que for, não vale nada, só quer ser não sei o quê, não presta. Mas eu conheço que tem uma qualidade. O diabo ele reconhece,
nada na nossa vida acontece sem a permissão de Deus. O diabo não tem poder nenhum sobre nós, desde que Deus dê a liberdade, a permissão para isso acontecer. Porque nós vemos isso na história de Jó. Satanás, quando Satanás e quando Adão e Eva pegou esse pecado, ele passava o direito que eles tinham para Satanás. Porque Deus tinha dado uma ordem e eles não obedeceram a ordem de Deus mesmo. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dessa você não pode nem tocar. Tocar não pode comer. Sei que Eva separou de Adão e conseguiu pegar essa árvore e comer e desobedecer a Deus. Então, quando você no capítulo 1, versículo 26, você vê que Deus deu o domínio de todos os animais, de todos os peixes e de toda a terra para Adão e Eva. Mas eles passaram esse direito para Satanás. E quando se juntou os filhos de Deus numa reunião, a Bíblia diz em Jó, Satanás está no meio. E Deus faz uma pergunta para Satanás: não vem, ele tinha rodeado a terra e passear por ela. E Deus disse: tem visto que esse servo Jó estava na terra? Tem. Homem digno, reto, esquecido do mal? Tem. Aí Deus começa a fazer algumas perguntas para Satanás. Satanás diz: mas também, depois quando Deus provar alguém, diz: é uma pessoa digna e reta. Mas também do jeito que ele vive lá, todo mundo vê. O homem é mais rico do Oriente. O homem tem 10 filhos. A família maravilhosa. O homem tem várias pessoas para trabalhar para ele. Como é que o homem desse vai ser contra você? Aí Deus diz o quê? Toca na vida dele. Toca no que ele tem. E quando você vai para Jó, você vai entender. Ele perdeu os 10 filhos, ele perdeu toda a riqueza. No final de tudo, ele perdeu a saúde. Mas não tocou não perdeu a saúde, mas não a vida. Não, a vida você não vai tirar a vida dele, não. Você vai tocar a saúde dele. Mesmo assim, ele perdeu 10 filhos. Bom, quando você perde um filho, você perde um parente seu, uma mãe que já tem idade de morrer pelo mais velho. Quem passa de 60, passa de 90 anos, 80 anos, é para sofrer nessa terra. Nós não quer, mas é a realidade. Porque você vê uma pessoa que está trocando na fora, pode estar tirando, pode estar mudando, pode estar dando banho, a realidade é essa. Ninguém quer que morra, mas você sofre, mas você perde 10 filhos. Perde 10 filhos. Ele perdeu 10 filhos. Ele perdeu o bem deles todinho. Tudo que ele tinha, ele perdeu, bem material. Gado, ovelha, perdeu tudo. E no final de tudo, perde essa mão. Veio uma lepra para ele, uma coceira que estava se coçando inteiro. Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Por que Deus permitiu? Porque viu em Jó que era um homem que ia obedecer a Deus mesmo nas coisas ruins e nas coisas boas. Tem algumas coisas, alguns pecados, alguns problemas que vêm na nossa vida que é pela nossa escolha. Né? Você tem que entender isso aí. Algumas coisas nós escolhemos. Por exemplo, quem escolhe estar bebendo, se drogando, fumando, a consequência vem o que depois? Bem, problema sério para a saúde daquela pessoa. Comer de tudo. Mas às vezes você vai pagar um preço por isso. Isso é uma coisa que não é uma escolha que nós fazemos. Mas a natureza em si faz com que nós façamos como viver isso aí. O mundo nós estamos vivendo hoje. Mas tem coisa que Deus permite que isso aconteça para que nós entendermos quem é Deus, como Deus está no controle de tudo. Pode ter certeza disso. Então, mesmo assim, Satanás, ele reconheceu que Jó era um homem digno e reto. Precisou Deus dar uma autoridade, permissão, permitir para isso acontecer, para Satanás tocar na vida dele. Porque senão, jamais ele não tem poder sobre nenhum de nós para tocar nas nossas vidas. Agora, isso aí, meu irmão, nós temos que ver uma vida de santificação. Que a lei de santificação se separar de algumas coisas, esquecer de ver coisas do mundo. Nós queremos servir a Deus e o diabo, nós queremos servir a Deus e o mundo, nós queremos servir a Deus e a carne. Está errado. E assim, nós vamos pagar um preço. Porque nós pagamos um preço por isso. As consequências vêm. Outro caso que aconteceu foi o Davi. Davi sabia tudo que ia acontecer, não podia. Mas a consequência do pecado da vida pagou um preço. Mas ele foi um homem que se arrependeu
Deus é um Deus misericordioso e sempre vai perdoar cada um de nós. Amém, irmão? Amém. Então que Deus possa abençoar cada um de nós. Tinha mais algumas coisas aqui para falar, mas eu não vou falar não, porque a hora já está bem avançada. Certo? Mas aqui quando vai para o livro de Daniel, nós vamos entender muita coisa. Porque esse livro de Daniel, mesmo ele tendo história e profecia, ele foi mais estudado da profecia. Porque no capítulo 2 é uma história do rei Nabucodonosor, mas é uma história, uma profecia que está contando o nosso tempo hoje. Tudo que aconteceu ali, aquele sonho que ele teve, nós hoje estamos vendo um dedinho da escalda. Jesus está voltando e vamos se preparar. Amém? Então, pedir para a igreja ficar de pé, para que nós possamos fazer uma oração. Oremos. Eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse livro sagrado que é a Bíblia, que o Senhor deixou na mão de cada um de nós. Sabemos que não foi fácil esse Bíblia está na nossa mão hoje. Muitas pessoas perderam a sua vida para defender a Tua palavra, Senhor. Mas sabemos que a recompensa não vem dos seres humanos, mas vem do próprio Deus, porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que nós possamos honrar e glorificar o Teu nome, Senhor, e levar esse nome para as pessoas, e as pessoas possam reconhecer em cada um de nós quem somos nós. Do jeito que os amigos de Daniel, ele honrou e glorificou, mesmo passando por uma prova, mas sabemos que o Senhor estava junto com eles, e o Senhor permitiu que aquilo ali acontecesse para mostrar para Nabucodonosor que Deus, Ele é o Deus do Deus e Rei dos Reis. Não tem nenhum outro Deus fora Ele. Não tem outro Deus, nem outro Deus que merece essa adoração, senão nosso Deus, Criador do céu e da terra e das fontes das águas. Então, meu Deus, que nós possamos colocar isso na nossa mente, que nós possamos aceitar todos os dias da nossa vida o Jesus Cristo como nosso Salvador, e o Espírito Santo de Deus vai pedir na presença dele, para que nós possamos estar forte na grande luta que ele está para vir. Sabemos que não é fácil. Sabemos que nenhum governante que está aí vai resolver o problema da nação. Porque a Bíblia Sagrada diz que só um rei eterno vai acontecer. Vai ser o rei de Deus. Vai ser no final da história. Quando o mundo tiver já de cabeça baixa, não está indo de ruim a pior. Mas sabemos que nós vai ter a esperança de nosso Rei Salvador Jesus Cristo vir na nuvem do céu e dizer: pronto, chegou a hora. Que nós possamos estar preparados, mesmo dormir no Senhor. Que o Senhor venha guardar cada um de nós. Mas nós vamos ter a esperança de ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Porque a Bíblia diz que aquele que pregou a volta de Cristo, ele vai ver Cristo Jesus voltar nas nuvens do céu. Então que nós possamos, meu Deus, entregar a nossa vida, nosso corpo, nossa família, nossa igreja, nossa cidade, nosso planeta, sabendo que cada ser humano que o Senhor criou, o Senhor quer que todos cheguem ao arrependimento e que todos se salvem. Então, que nós possamos, Senhor, que essa mensagem possa estar bem guardada no nosso coração e na nossa mente, para que Jesus esteja nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.